Deus seja louvado. Eu saúdo a todos os que estão me ouvindo com a santa paz de Deus. Então, queridos, já faz um tempinho que estou orando a Deus para fazer esse vídeo ao vivo. Faz um tempinho que eu não gravo nenhum vídeo ao vivo. E hoje eu estou entrando para fazer esse vídeo. É sobre, irmãos, uma parte que me tem deixado bastante preocupado nos nossos dias de hoje. Não sabe, eu não sou mais criança. Já estou com na casa dos 70 anos. Às vezes eu completo 70 anos. Eu tenho visto muita dificuldade para nós cristãos se tomar uma posição a respeito do momento da nossa vida. Só eu que analisando as escrituras, ouvindo, a leitura das escrituras, eu tenho percebido o seguinte, que às vezes nós cristãos, e no tempo do passado que ainda Cristo não estava na terra, às vezes chega um momento que nós temos que se posicionar, tomar uma atitude. E o Senhor Jesus foi bem enfático e afirmando assim, que quando tem que dizer sim, é sim. E quando tem que dizer não, é não. Eu vou lançar luz a respeito de algumas leituras que eu percebi. Por exemplo, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, falando do princípio. No princípio, Deus criou todas as coisas, né? Depois, já mais para frente um pouquinho, o profeta Isaías fala do Cordeiro, o retrato falado do Senhor Jesus, em 53 de Isaías, né? Que ele foi crescendo como a raiz de uma terra, seca, sem parecer, sem formosura. Mas nós vamos ver também, no primeiro capítulo, diversas partes, como em Apocalipse, né? E primeiro do Evangelho de São João, e depois o apóstolo Paulo escreveu também lá no primeiro de Hebreus, sobre o sacerdote judaico e sobre Jesus. Irmãos, nós vimos que o adversário, que sempre, ele nunca aparece, ele nunca dá o nome dele, e nunca aparece claramente, mas quem é espiritual observa que o adversário, ele, nos nossos dias, nós conhecemos ele como anticristo, mas no tempo dos antepassados, do Velho Testamento, ele também se manifestava. Só que ali, ele era muito assim, tomando a figura dos homens do passado, para levantar contra o povo de Deus, na pessoa dos grandes. Por exemplo, no princípio da criação, quando Deus formou o homem, Adão teve 2 filhos. Um era Caim e outro era Abel. Né? Abel era a pessoa da paz, era uma pessoa temente a Deus. Né? Caim já era atirado, era uma pessoa que bastante materialista, pelo que se vê. Né? Ele queria o bom para ele, mas ali Caim representava a figura daquele anjo que fez a rebelião lá no céu. Como ele não pôde vencer lá, ele veio tentar vencer aqui. E o que ele queria fazer? Sufocar a criação de Deus. Que na cabeça do adversário, se ele matasse no tempo do passado o homem, ele acabava com a obra.
matando materialmente o corpo físico. Mas nos nossos dias o adversário ele usa outros tipos de estratégia. Ele já quer matar a alma. Então, irmãos, no passado, só para citar, né? Irmãos, vejam, no tempo de Abraão, quem era o que faz papel de anticristo naquele tempo? Anti-Deus, anti-Jeová, né? Eram os reis, como na dinastia dos faraó, todos eles lutavam contra o povo de Deus, né? Porque dos filhos de Noé, Deus escolheu 100 para representar o povo dele. Por isso que em muitos lugares eles chamam os judeus de semita, porque são descendentes de Sem. E já os egípcios são também descendentes de Noé, mas já faz parte dos outros dois filhos de Noé, Jafé e Cão, né? Então, irmãos, isso aí a gente vai acompanhando a história, Bíblia e dos livros paralelos, a gente vai percebendo que o adversário, sempre ele foi antagônico, para dizer a palavra mais clara, foi contrário, fez oposição ao projeto de Deus na terra de salvar o homem. Tem uma parte no livro de Apocalipse, que os irmãos vão ver, que fala Amagedon. No hebraico, a palavra Amagedon quer dizer assim, batalha final entre o bem e o mal. Isso não foi passando o tempo, o adversário foi se levantando e teve horas que o povo de Deus teve que tomar uma decisão. Eles vão ver no caso dos dois filhos de Isaac, né? Jacó, né? E Esaú. Jacó era pacífico, era do bem, preservava de fornicação, de adultério. Já Esaú se amigou logo no princípio com as filhas de Canaã, né? Que é exatamente o contrário, o bom modo e os bons costumes do tempo do passado, do povo judeu. Depois nós vemos ali, no tempo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que Nabucodonosor se levantou para destruir aqueles três moços que eles eram servos de Deus. Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Aqueles três moços que se levantou identificando como servo de Deus. Irmãos, nós vemos que nas grandes manifestações do adversário, muitas vezes, ele disfarça de toda maneira, mas aquele que é servo de Deus de verdade, ele identifica ele naquela pessoa que ele está usando. Por exemplo, no tempo de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele se levantou na pessoa de Nabucodonosor e fez aquela grande imagem de barro, de ferro, de prata e de ouro, para forçar o povo a prostrar diante dele. Quem não prostrasse, ele jogava na fornalha de fogo ardente. Mas ali ele encontrou três homens, três servos de Deus, que levantou para defender a honra de Deus na frente do ídolo. E Nabucodonosor falou para eles: está tudo bem, eu sei que vocês não fez isso de propósito, quer dizer, eu vou dar uma chance para vocês. Se vocês prostrarem diante da imagem que eu levantei, está tudo bem, eu perdoo, faz conta que eu não percebi que vocês não me obedeceram, mas se vocês não prostrar, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente, e quem poderá livrar vocês da minha mão? Certo? O que eles responderam, como nós temos que responder. Ó rei, fica sabendo uma coisa,
nós não prostraremos diante da tua imagem. Irmãos, veja bem, ali se identificou. Depois lá no Daniel, ele viu que não pôde com aqueles 3 ali, ele levantou mais na frente, usando a mão, para poder destruir Daniel, Esté e todo o povo judeu. Aí foi quando Esté se consagrou, né? Jejuou, mas as suas colegas, suas companheiras, entrou diante do rei Assuero e ele apontou para ela o cetro de ouro. Mas ela foi paciente, ela foi calma, ela foi prudente. Ela esperou na hora certa para desmascarar o adversário. E quando no banquete, nos últimos 3 banquetes, quando o rei falou para ela, pede, rainha Esté, que você quer, que até tudo que tu pedir, eu te concederei. Aí ela falou para ele, eu quero a minha vida. Eu quero a minha garantia de vida. Ele falou, sua garantia de vida? Mas quem que está ameaçando você? Quem é o inimigo? É desmascarou. Esse mau Amã. Irmãos, o adversário muitas vezes vem enrustido, ele vem escondido, ele não se apresenta publicamente. Ele toma um homem, toma uma mulher. Não sabe que ali Esté estava representando todo o povo judeu daquela época. Como foi no caso de José. José, a mulher daquele capitão de Faraó, ela tentou de toda maneira seduzir José. Quando ela não conseguiu, ela resolveu atacar mesmo, de cara limpa. E chegou e falou claramente para José, deita comigo. Ele não quis deitar, ela agarrou ele. Qual foi a saída de José? A saída dele foi correr. E só que ela ficou com a prova material na mão dela, que é que muitas vezes o adversário faz. Ele não pode pegar nós, mas ele pega alguma coisa nossa, algum objeto que identifica com nós, o nosso filho, uma nossa filha, o nosso genro, uma nossa nora, alguém que representa nós para poder, através daquilo ali, tentar atingir nós. O que nós, nesta hora, devemos pôr em primeiro lugar, a obra de Deus, o nome santo do Senhor. Não deixar manchar a obra de Deus, o santo nome do Senhor, por causa das nossas obras, das nossas coisas materiais. Mas ali, José confiou em Deus, na promessa de Deus, e no fim Deus usou o próprio Faraó para livrar ele da mão do adversário. E aí, irmãos, e assim tem sido. Os irmãos, vamos voltar lá em Apocalipse de novo. Lá está escrito em 18 de Apocalipse, que nos fins seria negociado cavalo, perfume, vaso de ouro, vaso de madeira e até almas de homem, que é isso que nós estamos agora. O adversário agora, irmão, eu não vou citar nome, mas os irmãos são espirituais, os irmãos vão entender. Ele está atacando agora do jeito mais cruel para nós cristãos que existe. Por quê? As nossas crianças, os nossos jovens, através das drogas, do sexo ilícito e desses desenhos aí, irmãos, que o adversário, de tantos irmãos pregar e falar, ensina as crianças o caminho que devem escolher, porque depois de grande não desviará dele. O que ele está fazendo? Através dos meios de comunicação, ele está seduzindo as nossas crianças e acostumando eles com as coisas mundanas, que depois que estiver grande, com a cabeça cheia dessa monte de coisa que acontece no celular, na mídia social e tudo, as crianças estão acostumadas com aquilo ali e não desviará do mal. Em vez do bem, às vezes inocentemente, nós pais damos um aparelho na mão de uma criança de 2, 3 anos, 5 anos, 7 anos,
até 12 anos, não sabe discernir o bem do mal ainda. E é aí que o adversário ataca. As crianças já crescem com o coraçãozinho, com a sua mente cheia dessas coisas aí, e depois que ele está grande, que o pai vai querer levar para a igreja, ele fala, não, pai, eu fui quando era criança, agora eu já sei o que eu quero, eu tenho mais de 12 anos, eu tenho mais de 14, tenho mais de 13, tenho 18 anos, eu já quero viver a minha vida. E aí, irmão, sabe, o cipó, você torcer enquanto está fino, ele torce. Mas se você torcer depois que está muito grosso, ele quebra. Isaías falou isso aí. A cana trilhada não se quebrará. Certo? Então, irmãos, chegou a hora. Os irmãos verem. Vamos ver nesses últimos anos que tem passado aqui no Brasil, as leis que têm sido criadas através da batuta de alguém que não se identifica, mas que hoje tem antigamente, se os irmãos perdoam do meu linguajar meio chulo, né? Mas eu quero falar bem claro. Antigamente, se uma pessoa era denominada homossexual, ele tinha vergonha. Se uma mulher, alguém chamasse ela de sapatão, de lésbica, ela tinha vergonha. Hoje, porque o governo... Veja o que encontrei. O governo que teve há alguns tempos aí, ele institucionalizou, tornou oficial o casamento gay de homem com mulher, de mulher com mulher, de homem com homem, como se fosse casal. E o casamento, irmão, é uma instituição de Deus. O primeiro mandamento que Deus deu para Adão e Eva, depois de proibir de comer da fruta, Deus falou assim, e por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a mulher, e serão os dois numa só carne. Não separa o homem aquilo que Deus ajuntou. Irmãos, isso tem sido uma coisa bastante clara. Eu vejo os irmãos no culto online, sempre o irmão Cláudio Marçola, sempre falando nessa parte para nós tomar cuidado com as crianças, com nossos jovens, com a nossa família. E a família, irmão, cristã, é o alvo do adversário. Porque através de casamento de homem com homem, não vai ter filho. De mulher com mulher também não vai ter filho. Isso acaba a família e é isso que o adversário quer. Que no fim, não tendo criança, não vai ter ninguém para lutar contra ele. Então, irmão, vamos abrir o olho e vamos ver bem, tomar nossas posições, nossa escolha, porque o Senhor Jesus, na hora decisiva, que alguém falou com ele, por que tu não me responde? Se tu me responder, eu posso te livrar você. Você não sabe que eu tenho poder de te soltar, te crucificar? O que o Senhor Jesus falou? Ele tomou uma decisão bem clara. Nenhum poder tu teria sobre mim se do alto não fosse dado. Quando o sumo sacerdote interrogou ele também na casa de Caifás, certo? O Senhor Jesus ficou calado. Mas quando ele perguntou, eu te conjuro, se tu declares para nós que tu és o Cristo, ele diz, tu verás vindo em nuvem de glória. Certo? Então, irmão, tem uma hora que nós temos que sair do esconderijo. Tem uma hora que nós temos que tomar uma decisão. E essa hora que nós cristãos temos que amar mais a nossa alma do que a nossa vida material. Mais Cristo do que o conforto. Mais a obra de Deus do que o mundo. Porque o Senhor Jesus, ele falou assim, se alguém quiser ser amigo do mundo, ele se torna automaticamente inimigo de Deus. E se alguém quiser ser amigo de Deus, automaticamente ele torna inimigo do adversário. Então, irmão, preste bem atenção. Por que nós vemos aí a mídia, todo mundo caindo de pau em cima do nosso atual governador? Porque ele se declarou cristão. Ele se declarou cristão. Não interessa a igreja que ele é, mas ele se declarou cristão. E o outro lado, né? Depois eu vou pôr no canal Geraldo Corinthians CCB e nos outros, o vídeo que a minha irmã Cida passou para mim, os irmãos ver, certo? Que o que está acontecendo, porque atualmente no mundo existem dois lados, certo? Existe
diversas nações aí, que nós sabemos que eles escondem atrás do homem, mas que por trás desse homem está o adversário. E o que eles estão fazendo lá na Ucrânia, e que fizeram na Venezuela, que está um país hoje que o dinheiro deles não vale nada, né? Eles querem fazer aqui no Brasil. Existem umas nações aliadas aí, que tem alguns lugares que não podem nem falar em Jesus, como na China, né? É aliada da Rússia. A Rússia é aliada aqui na América ali da Venezuela, né? E do Nicolás Maduro, certo? Do Fidel de Castro e o regime dele, e que eles querem, enrustidamente através de alguém aí, certo? E instalar também esse sistema aqui no nosso Brasil para sufocar indiretamente a nossa liberdade de servir a Deus, não diretamente, mas com iniquidade, como dizia o apóstolo São Paulo, dizendo assim, que o homem do pecado, ele se levantará se passando como bonzinho, certo? Como Cristo. Mas o próprio Senhor Jesus nos advertiu que levantarão muitos, certo? Dizendo, eu comi na tua mesa, eu preguei, eu fiz isso, fiz aquele outro, mas ele, na verdade, é um adversário cruel. E aí é a hora de nós cristãos tomar bastante cuidado para não pôr, igual no dia do julgamento do Senhor Jesus lá, o povo induzido pelo adversário, eles crucificaram o Rei da Glória e pediram um ladrão, um homem que estava até preso, os irmãos dele. Para ver a semelhança que existe. De alguém que está aí, né? Só que naquele tempo ele tinha outro nome, ele tinha Barrabás, certo? E o povo que estava ali, induzido pelo adversário que estava na pessoa de Caifás e de Anás, pediram que mataram o príncipe da glória, como o apóstolo Pedro falou ali em 3 de Atos dos Apóstolos, que vós na ignorância crucificaram o Rei da Glória, certo? Mas, irmãos, agora chegou a hora de nós cristãos arregaçar as mangas e trabalhar pelo bem da obra de Deus e pelo bem dos nossos filhos, dos nossos netos e da nossa mocidade. Não ficar escondido atrás de neutralidade, não. Desmascarar o adversário. Então, irmãos, eu vi esse vídeo aí, né? Não sei se na verdade, onde que a minha irmã ela conseguiu aquele vídeo lá, mas ali está claro. Ali não tem ilusão, ali não tem, eu vou dizer que é fake news, não. Ali está claro. Ali é a gravação ao vivo que está ali. Então, depois que do meu pronunciamento aqui, eu vou pôr ele para vocês ouvirem e tomar a decisão, certo? Tomar a decisão. Ver se é isso que nós queremos aqui para o Brasil. Tá bom? Então, eu pego os irmãos, examine as Escrituras. Examine as Escrituras. O Senhor Jesus falou em cima de São João, examinar as Escrituras, são elas que de mim testificam. Então vamos examinar as Escrituras, vamos ver esses pontos que foi citado aí, por exemplo, lá em 13 de Zacarias, fala de Jesus crucificado, foi traspassado suas mãos e seus pés. Lá em 2 de Salmo, Davi falou em 2 de Salmo que levantaram as nações, os reis da terra reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Entendeu, irmãos? E Cristo, irmãos, quando alguém persegue a igreja, ele persegue o próprio Senhor, porque nós recebemos o Espírito de Cristo. Nós cremos no Senhor Jesus, fomos batizados no seu nome, então nós representamos ele. Vocês vão ver que quando Saulo, que é na língua lá dos romanos, né, que quer dizer grande, e Paulo no hebraico quer dizer pequeno. Quando Paulo perseguia a igreja, como está escrito ali em 9 de Atos dos Apóstolos,
O Senhor Jesus não falou assim: Paulo, por que você persegue o meu povo? Ele falou: por que tu persegue a mim? Por que, irmão? Porque nós, como cumprindo as Santas Escrituras, como está escrito ali em 28 de São Mateus, nós, irmãos, nós servimos o Senhor pela fé. Que diz ali: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê, que primeiro tem que crer. Crer, quer dizer, vem da fé. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. E diz ali, no meu nome. Então nós estamos no nome do Senhor. Então quem persegue o irmão, quem persegue a irmã, ou um cristão, ele está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Porque o Senhor falou para Paulo: Paulo, por que tu me persegue? Duro é para ti lutar contra mim, lutar contra a minha lei. Mas, irmão, nós, servos de Deus, muitas vezes somos confundidos na nossa mente e com as coisas que o adversário enruste, esconde de nós. E nós temos que orar a Deus, consagrar a Deus, buscar de Deus, para nós discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Porque o Senhor Jesus diz assim: sim, sim, não, não. O que cai entre esse sim ou não é de procedência maligna. Irmão, sabe, tudo que é de procedência, que procede do maligno, é mentira, é engano, é pecado. Os irmãos querem saber sobre isso aí? Não estou falando aqui para enganar ninguém, nem esconder nada de ninguém, não. Veio lá na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Já está escrito a lista dos pecados ali. Depois está escrito lá em 22 de Apocalipse, bem claro, os que ficarão de fora: os feiticeiros, os idólatras, e ali vai uma lista imensa. E todos quanto amam e cometem a mentira. E quando, irmão, ainda que nós não mentimos, mas nós amamos a mentira, nós apoiamos a mentira, que nós, aqui que nós apoiamos, nós amamos. Então, se nós deixar da verdade e apoiar a mentira, nós também estamos ali incluídos ali em Gálatas 5,16 e em Apocalipse 22. Então vamos tomar cuidado, vamos servir a Deus com toda a dedicação, buscar a palavra, cumprir a palavra de Deus, pedir a Deus para ver o nosso entendimento, para nós entender qual seja a santa e a perfeita vontade de Deus. Então os irmãos assemelham essa parte aí de lá, né? Que no princípio havia treva, né? Aí quando Deus diz haja luz, né? Ali o sol, irmão, simboliza o Senhor Jesus, materialmente falando. Porque o crente que esfria, ele não sente mais a virtude do Espírito Santo, que é a virtude do Espírito Santo. Aquele que, irmão, não sente calor, que não sente mais vida, porque está morto. Porque está morto. Então, o sol, materialmente, para o mundo, é o sol que brilha no céu. Mas para nós, o sol que aquece e que ilumina a nossa vida é o Senhor Jesus. Quer dizer, haja luz também em nós, na nossa vida. Irmãos, porque tudo está no princípio. E no princípio era Deus, e ele estava com Deus, ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas quando você prova isso aí, que Jesus Cristo era o Verbo, irmão, existem 39 profecias que falam da vinda do Senhor Jesus. Agora, você quer identificar mais claro? Compara lá 2 de São Mateus, certo? Que fala lá do nascimento do Senhor Jesus, e junta isso aí com aquilo que está escrito lá em 1 de São João, volta um pouco atrás, vai lá em Isaías, capítulo 7, e a Virgem conceberá e dará luz, e seu filho será chamado Emanuel, quer dizer, que Deus conosco. Como Deus conosco? O Senhor Jesus, está escrito em 1 de São João, que ele era o Verbo, e o Verbo quer dizer palavra. A palavra era a palavra de Deus,
e ele estava com nós, ele teve aqui no mundo e teve prova cabal que ele teve aqui com nós aqui e viveu com nós. Ele era o verbo que estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo, o bendito, santo e filho de Deus, que derramou o seu sangue para resgatar nós do mal, do engano, do pecado, da mentira, da fornicação, do adultério e de toda sorte de engano. Por essa parte, o nome de Deus, nosso eterno Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, seja sempre louvado. Deus abençoe a todos, a paz de Deus.